1 Samuel, capítulo 17, versículos 38 e 39. Podemos, irmãos? Então, convido a todos para a leitura da palavra do Senhor esta noite. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículos 38 e 39, que dizem assim: Então Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, porém não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: Não posso andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Quantos recebem esta palavra com amor e temor esta noite? Digam amém. Por favor, tome o seu lugar. Vou pedir a você, carinhosamente, que não feche sua Bíblia. Deixe ela no seu colo. Se ao seu lado, de repente, tiver uma cadeira vazia, você coloca ela do lado. E vou sugerir que, se você tiver uma caneta, que você tire também. Se você tiver um papelinho, um papelzinho, tire. Provavelmente você vai querer anotar algumas coisas dentro de uma pequena reflexão, bem simples, mas bem simplesinha mesmo, que o Senhor colocou no nosso coração para ministrarmos esta noite. Nós estamos em 1 Samuel capítulo 17, e 1 Samuel capítulo 17 começa a história mais ou menos assim. Pedi para você deixar sua Bíblia aberta para facilitar. 1 Samuel capítulo 17, versículo 1, começa mais ou menos assim: que ajuntando os filisteus as suas tropas para a guerra, congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Bom, a primeira coisa para a gente ir assim tomando nota é, desde que a gente eu estou num congresso de adolescentes. Pode falar a linguagem da galerinha, pastor? Do jeitinho que eles entendem? Então, mano, presta atenção, velho. Desde que a gente é criança, para quem desde criança está na igreja, eu, por exemplo, desde criança estou na igreja. Eu sou filho adotivo de um pastor. Um dia eu venho aqui te contar a minha história. Nasci no interior do Paraná, nasci dentro de uma casa de prostituição, não sei quem é o meu pai, minha mãe faleceu no meu parto, mas eu fui adotado por um pastor. Poxa, ninguém fala glória a Deus, é tão ruim ser filho de pastor assim, gente? Gente, eu nasci dentro de uma casa de prostituição, minha mãe trabalhava com isso. Não sei quem é o meu pai, eu acho que o meu pai é um cara que passou no bordel e falou: quero ficar com a mais bonita que tiver. Por causa de que eu tenho que ter puxado alguém, essa beleza toda. Não sei quem é meu pai, minha mãe faleceu no meu parto, mas eu fui adotado por um pastor. Então, desde que sou pequenininho, fui criado na igreja. Se você me perguntar, um dia desse, numa entrevista no YouTube, não é entrevista, como é que chama esse negócio que todo mundo está fazendo agora? Podcast. A menina me perguntou: pastor, fale da sua experiência na igreja. Eu falei: já fiz tudo. Ela falou: tudo o quê? Eu falei: tudo. Eu já fui líder das crianças, eu já fui líder de adolescente, líder de jovem. Antigamente não tinha adolescente, antigamente era juniores. Já fui líder dos juniores. Gente, eu já regi as irmãs. Porque eu sou filho de pastor, então faltou, corre lá que as irmãs não podem ficar sem cantar. Fui lá e fiquei. Eis que vejo o céu aberto, tan, 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 tan. Então, eu vivi igreja a minha vida toda. E para nós que desde criança estamos na igreja, nós sempre ouvimos esse negócio: filisteu. Filisteu.
Ah, não sei o que lá, filisteu. Ah, Davi foi enfrentar um filisteu. Ah, porque não sei o que tem aí os filisteus. Filisteu. E você que está na igreja há pouco tempo, já deve ter ouvido pelo menos umas 14 vezes esse negócio de filisteu. E o pastor da igreja, às vezes, não tem um tempinho para explicar algumas coisas, porque um culto dura 2 horas, mais ou menos, tem que dar oportunidade para todo mundo, o grupo de louvor, o coral, etc, etc, e o pastor tem um tempo para ministrar a palavra, e ele não dá para explicar tantas coisinhas assim. O que significa amém? Por que a gente fala aleluia? O que quer dizer glória a Deus? O que é Shekinah? O que é misericórdia? E etc, etc. E eu não sei se você já passou por isso, você que é adolescente, o pessoal da minha faixa etária, a gente às vezes vem para o culto com uma dúvida na cabeça, aí você pensa, na pregação eu vou tirar essa dúvida. Você não tira aquela, volta para casa com mais uma. Mas eu sou pregador de fora, convidado, e eu vou gastar um tempinho te explicando um negócio aqui. Que raio de negócio é esse de filisteu, que todo mundo fala? Filisteu. Porque você sabe que o crente não fala palavrão. Na hora que é para xingar, em vez de xingar, a gente cita versículo. Ah, filisteu! Seu filisteu. Então, crente não fala palavrão, mas quando a gente fica nervoso, a gente cita versículo bíblico. Esses dias um carro me fechou, eu falei, tá me vendo não, Bartimeu? Que negócio é esse de filisteu? Vamos lá. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, etc, etc, etc. Amanhã cedo você pergunta ao professor da EBD o que é mana, leite e mel. Aí, quando o povo de Israel entra nessa terra, preste atenção, eles não estão entrando, porque Deus não levou Israel para a terra prometida. Deus trouxe de volta. Porque Israel foi para o Egito com uma pessoa, o Zezinho, sonhador, filho de Jacó, um dos 13 filhos de Jacó. Jacó teve 12 rapazes e uma moça, e José foi enviado para lá. A gente sempre vai ficar discutindo, né? Pai! Presta atenção, tá pregador de fora, você vai ficar conversando? Aí, veja bem, quando José foi para lá, a gente sempre vai ficar discutindo. Na escola dominical, no seminário, nos cursos teológicos, a gente sempre vai ficar discutindo. Quem levou José para o Egito? Aí vai ter alguém que vai dizer, foram os midianitas. Aí vai ter outros que vão dizer, não, foram os ismaelitas. Para acabar com essa confusão, José responde. O que José responde? Quando José se dá a conhecer a seus irmãos, que eles foram lá para comprar comida, ele já era o governador, José disse, não fiquem tristes, pois Deus me trouxe para cá, para agora ajudar vocês. Então, quem levou José para o Egito? Deus. Porque Deus está no controle de todas as coisas. A gente não combinou, mas eu tinha notado aqui, quando eu falar que Deus está no controle, a igreja vai dar tanto glória. Não deu muito certo. É que eu não tenho esses negócios assim, pregador precisa ter, mas eu não tenho esses negócios. Eu só vou falando, se tocar teu coração, glorifica ao Senhor. Mas eu vou até repetir, Deus está no controle de todas as coisas. Se você achar que pode, levante a tua mão à esquerda ou à direita e diga bem alto esta noite, Deus ainda tem o controle da minha existência. Vamos continuar? Diga, nada que tenha acontecido comigo escapa do olhar do meu Deus. Diga, inclusive, eu estar aqui esta noite é exatamente a vontade de Deus. Então José esclarece isso. José diz, não, foi Deus que me trouxe para cá, porque Deus está no controle de todas as coisas. José vai para lá, José se torna o governador do Egito. Vai como escravo, vai vendido, se torna o governador do Egito. Quando José se torna o governador do Egito e seus irmãos vão para o Egito,
O que José faz? José manda trazer os seus irmãos, a sua família. É como se fosse assim, tipo assim, como você chama? Como? Karen. Suponhamos que a Karen receba uma proposta e se mude para uma proposta de trabalho. Londres. Sei que ela ia falar Ribeirão Preto, Taquaritinga, Londres. Aí a Karen recebe uma proposta muito boa financeiramente. Não teve um amém. Não teve uma. Você não tem uma amiga aqui dentro, hein? Gente, a Karen receberá uma proposta financeira. Aí a Karen se muda para Londres. Começa a ganhar dinheiro. Mas eu estou falando de dinheiro. Aí a Karen começa a estudar, falar pelo menos uns 7 idiomas diferentes. Como é que chama aqueles cursos que a pessoa faz na faculdade? Depois tem NBA. Aí a Karen fica rica. Quando a Karen fica rica, ela manda buscar todos os seus parentes do Brasil para ir morar com ela. Ela fez uma carinha assim. Mas é só para te explicar o que aconteceu com José. É isso que ele faz. Ele manda buscar a sua família. Seus irmãos já têm filhos. Tem irmãos de José que já têm até netos. A Bíblia diz, mais ou menos, 70 pessoas da família de José vão embora para o Egito. Um dia desse, um menino me perguntou: pastor, achei um erro na Bíblia. Falei: sério? Em primeiro lugar, meus parabéns, em 2000 anos de história você vai ser a primeira pessoa. Ele disse: não, achei um erro matemático, porque está dizendo aqui em Gênesis que 66 pessoas da família de José foram para o Egito. E em Êxodo está escrito que a história de Israel no Egito começa com 70 pessoas. Eu falei: não é erro matemático, você que tem preguiça de ler. Ele falou: como assim? Eu falei: lê de novo. Ele disse: Gênesis diz que 66 pessoas da família de José subiram para o Egito. Ok. Êxodo diz que a história de Israel no Egito começa com 70 pessoas. Eu falei: lê de novo. 66 pessoas da família de José subiram para o Egito. Subiram para o Egito. A história de Israel no Egito começa com 70 pessoas. Eu falei: ok. 66 pessoas da família de Jacó, de José, subiram para o Egito. Quantas? Mas José já não estava lá? 67. José não tinha casado? Quantos filhos José teve? Aí, começa assim a história lá. José é governador do Egito, faraó, rei do Egito, imperador do Egito, dá uma terra muito boa para a família dele morar. E eles vão viver amigos de faraó. Eles vão vivendo durante um tempo. Êxodo capítulo 1 começa assim, que morreu aquele faraó, nasce um novo faraó, ou melhor, surge um novo faraó, que não conhecia a história de José. A história de José foi tirada dos anais da história, dos livros do Egito. Claro, ninguém queria escrever que um escravo virou governador. Então levanta um novo faraó que começa a perseguir Israel. Quem entendeu até aqui, diga amém. Ok. Aí Deus levanta Moisés para tirar Israel do Egito, mas não está levando Israel para Canaã, está trazendo de volta. Quem entendeu? Tipo assim, para você dar um glória. Deus não vai nos levar para o céu. Ele vai nos puxar de volta, porque o céu não é teu destino, é tua origem. Pois bem, quando Israel está voltando, olha o que acontece, preste atenção. Suponhamos que eu gostei aqui de Luiz Antônio, resolvi mudar para cá, congregar aqui no Ministério de Madureira. Aí eu compro aqui uma casinha e me mudo para cá. Mas eu viajo muito, eu e a esposa viaja muito. Eu trabalho com publicidade, locução, essas coisas, por isso que eu tenho esta voz. Minha esposa é arquiteta, então a gente roda muito. E suponhamos que
assim como Karen, eu também recebo uma proposta, e fique um tempo fora, e deixe minha casinha aqui. Qual a probabilidade de, 10 anos depois, eu voltar para cá e encontrar minha casinha do jeitinho que eu deixei? Hã? Mas nem aqui em Luiz Antônio, a galera não... Se eu tenho uma casinha aqui, eu saio, e 10 anos depois eu volto, de 0 a 10, qual a probabilidade de encontrar minha casa intacta? Praticamente zero. Entendeu? Entenderam? Agora imagine Israel que está voltando para casa 400 anos depois. Quando Israel volta para a terra prometida, isso é uma parte que a gente às vezes não lembra. Quando Israel volta para a terra prometida, não pensa que foi assim, rei, 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 Jesus é o nosso rei, a terra é nossa, a terra... Não. Quando eles voltam, a Bíblia conta que tinha 7 povos diferentes morando naquela terra, foi invadida. A Bíblia vai falar dos Zeus e filisteus. Já não é mais Moisés, é Josué. Quando eles estão entrando na terra prometida, para ganhar tempo, Rio Jordão se abrindo, muralha de Jericó caindo, Deus fala para Josué, resolve o BO. Porque Deus tem uma coisa, eu pedi ao pastor autorização para falar na linguagem dos meninos adolescentes, peço aos obreiros que relevem, por favor, outro dia eu volto aqui para falar dos beneplácitos, das benevólicas benevolências de nosso Senhor. Ou no Congresso das Irmãs falar sobre Ruth, Esther, Débora, Raquel, mas hoje eu quero falar com a minha galerinha. Presta atenção. Deus tem uma mania, eu pedi licença para falar na linguagem da turminha. Deus tem uma mania. Pergunte qual? A mania de Deus é assim, no ônibus de Deus, tem o destino. No ônibus de Deus tem o destino, mas não tem o itinerário. Quem pegou? O Waze de Deus não mostra o caminho, só mostra o destino. Pergunte por quê? Porque ele é o caminho. Quando Deus chamou Abrão, Deus disse para Abrão, vai que no caminho eu te mostro, para uma terra que eu te mostrarei. Eu pergunto aos colegas obreiros que estão aqui, há 20 anos atrás você imaginava estar onde está hoje? E tem obreiros aqui, duvido se não tem, que um dia disseram, pastor, é uma coisa que eu nunca serei. Toma, vai. Por quê? E tem irmãs que diziam, a coisa que eu não quero casar é com pastor. Porque nós dissemos no começo, Deus é quem tem o controle da nossa existência. É Deus quem tem o controle da nossa vida. Então Deus disse a Josué, a terra é de vocês, mas tome. É tipo eu voltando, 10 anos depois, a Karen voltando de Londres, 10 anos depois, ela chega na casa dela, uma galera invadiu. Aí Deus fala, a casa é tua, pega. Karen, a galera vai sair de boa? Israel volta e Deus fala para Josué, a terra é de vocês. Tá, Deus, mas tem gente morando. Ué, tira. Deus falou o quê? Olha o verbo, tirar. Josué usou outro, negociar. É como se eu chegasse na minha casa, tivesse uma galera invadida, e em vez de eu botar para fora, eu falo, vai ficando aí num quartinho do fundo. Vai ficando aí. Josué chegou, animado, guerreiro como é Josué, vendo muralhas cair, Mar Vermelho que já tinha se abrido ou aberto? Aberto, Jordão se abrindo, e Josué chega na terra, ei gente, vamos para cima. Quando ele chega, a terra era habitada por gigantes. Josué falou, melhor não, né? Melhor não, né? Lembrei de um menino da minha igreja que falou, pastor, eu não passo em frente ao cemitério à noite de jeito nenhum. Eu falei, rapaz, você é crente, dá bleia, você tem medo? Ele falou, não é medo, né? Mas é melhor não, né, pastor? Até lembrei daquele rapaz que tinha que passar em frente ao cemitério à noite, bispo. Aí ele foi passando assim e falou, meu Deus, que medo. Ele olhou lá na frente, tinha um crente voltando da vigília, com a Bíblia na mão. Ele falou, vou ficar do lado do crente, que... Aí foi andando. E ele pergunta para o crente,
E aí, você não tem medo de passar em frente ao cemitério à noite, não? O crente falou: quando eu era do mundo, quando eu era desse mundo, estão procurando o rapaz até hoje. Tem uma menina ali no meio que agora que entendeu. Aí, Josué falou: não, melhor não, também não precisa, melhor não. E aquela galera foi ficando num canto. Só teve um rapaz que falou: não, é melhor enfrentar, o nome dele é Caleb. Ele falou: eu vou subir a montanha, eu vou tirar esse pessoal e vou pegar o meu pedaço de terra. Mas a maioria foi deixando aquele pessoal. Quem entendeu até agora? Entre esse povo está lá os filisteus. Esse povo, os filisteus, vão dar trabalho para Israel durante muitos e muitos anos. Quem entendeu até aqui, diga amém. Desde Josué até chegar na história de Davi. Então repete comigo assim: quer dizer? Repete. Põe a mão no queixo como se você estivesse descobrindo uma coisa nova. Fala, Não, pode falar, Então quer dizer que Josué não expulsou os filisteus. Muitos anos depois, vem Davi. Coça a cabeça assim e fala, então Davi nasceu para corrigir. Coloca a mão no coração e fala: eu vim ao mundo. Meu avô bebia muito, meu bisavô bebia muito, meu pai bebia muito. E você? Você vai beber da fonte de Jesus. Você nasceu para corrigir. Preste atenção, não é Israel que convoca a guerra. Israel vai viver de guerra. Aliás, se você acompanha jornal e rede social, você sabe, Israel vive de batalhas. Essa é só mais uma. Mas embora seja só mais uma, aparece uma coisinha no cenário. Um rapaz chamado Golias, que tem de 2,50 a 2,95 de altura. Gigante. E ele começa a afrontar Israel durante 40 dias. A Bíblia diz ali que o exército de Israel está num monte e os filisteus em outro. Você é bom de criatividade? Faz um monte assim com a mão. Faz o outro. Assim, 2 montes, faz? Faz, cara. Isso. Você é bom de imaginação? Solta as mãos. Ficou 2 montes aí, não ficou? Agora você traça uma linha assim e diga: Israel num monte, os filisteus no outro. Bora? 1, 2, 3. Aí a Bíblia diz no capítulo 17 que está Israel num monte, filisteu no outro, e entre eles o vale. Para você pregar na próxima vez. O exército desce, o exército desce, o exército desce, e a coisa vai no vale, porque nossas maiores vitórias são no vale. Aí, eles vão se trombar no vale. Quem aqui já morou na roça ou mora na roça? Levanta a mão sem nenhuma vergonha. Você já gritou no buraco? Eu gostava de gritar no meio do mato imitando o Silvio Santos. Mas oi. Falei com meu pai adotivo ontem, ele está com 83. Falei: pai, o Silvio Santos levantou a mão para orar, Deus puxou. E o Silvio Santos mandou dar um recado para o senhor. O pai falou: qual? Eu falei: vem para cá, vem para cá. Aí, você grita no vale, você grita no buraco, acontece um fenômeno interessante que a galera da música e do som vai me ajudar a explicar para vocês. Uma coisa chamada eco. O eco acontece quando você grita no vale, no buraco. Oi! E vocês sabem que vento e som trabalham junto. Está tendo um show 10 quilômetros da tua casa, você escuta dentro da tua sala como se a cantora estivesse cantando ali, porque o vento trabalha junto. Essa era a técnica que Jesus usava, pegava o barco, levava para
beira do mar falava, o vento levava a voz de Jesus. Então o eco acontece. Imagine um homem de quase 3 metros de altura, largo, alto, gritando num vale: oi! Não tem homem não! Preciso de um homem para lutar comigo! Isso é um negócio que eu nunca entendi em Golias. Um homem de quase 3 metros de altura, eu quero um homem, eu quero um negócio esquisito. Aí, no vale: oi! Todo armado, batendo espada em escudo e na armadura. Imagina aquilo amplificando. Tu fica? Mas você gosta de criticar Israel. Eram medrosos. Aquele homem está gritando no vale. A Bíblia diz que ele saía e gritava pela manhã e à tarde. Pela manhã e à tarde. Durante 40 dias. Vou repetir. Ele saía e gritava ofensas pela manhã e à tarde, durante 40 dias. Deu quantas vezes? Não, porque na 79, lá do meio das beiradas, vem chegando um rapazinho chamado Davi. E eu gosto, pastor, eu gosto dos detalhes de Deus na nossa vida. Esses dias um rapaz me perguntou: pastor, o senhor acredita em coincidência? Eu falei: claro. Ele falou: como que um pastor pode acreditar em coincidência? Eu falei: é uma entrevista ou um debate? Ele falou: então explica. Eu falei: claro que existe coincidências. Coincidência são os pequenos milagres nos quais Deus não quis aparecer. Vou repetir. Coincidência é um pequeno milagre no qual Deus não quis aparecer. Na minha igreja lá em Campinas, na nossa igreja, tem uma irmã que tem uma livraria evangélica. Ela vendeu alguma coisa, um terreno, alguma coisa assim. Era culto do círculo de oração, consagrações de manhã. Essas irmãs têm umas marcas no joelho assim, quando vai orar, enrola o cabelo assim, dá um nó. Se estiver em pecado, não é bom sentar perto delas. Eu estava lá no culto, lá atrásão, e as irmãs ali orando. De repente, essa irmã pediu para contar um testemunho. Ela falou que vendeu um terreno, e parte desse terreno ela precisava ainda receber. Passou na casa do homem que comprou para receber. Aquele pessoal mais antigo, não gosta de Pix, transferência, pagou em dinheiro vivo. O homem colocou aquelas liguinhas e separou 51 pacotinhos de R$1.000. 51 mil reais e entregou a ela. Ela conferiu, guardou numa bolsa feminina. Estava meio frio, ela tinha colocado uma blusa. Esquentou, ela tirou a blusa. Enquanto ela está tirando aquela blusa, ela colocou a bolsa em cima do carro. Tirou a blusa, entrou no carro com o esposo e partiu. Campinas para Sorocaba. No pedágio em Indaiatuba, 27 quilômetros. Quando param para pagar o pedágio, a moça do pedágio fala: senhora, tem uma bolsa aqui em cima. As irmãs do círculo de oração falaram: aleluia, eu lá atrás, ai! O que é isto? Coincidência, um pequeno milagre no qual Deus não quis aparecer. Você entra no teu carro, dá partida, não pega, dá partida, não pega, dá partida, não pega. Fala: quer saber, vou tomar um café. Toma o café, entra no carro, dá a primeira partida, ele pega. 5 quilômetros depois você vê um acidente. Pequeno milagre no qual Deus não quis aparecer. E por que eu estou contando isso? Porque o texto diz que Davi chegou no exato momento em que Golias gritava. Amigo, Davi poderia ter chegado qualquer hora, no meio da tarde, no meio da manhã, mas Davi chega no exato momento que Golias está gritando: não tem homem aí não! Davi chega e começa a olhar para os seus irmãos, que já estavam na guerra. Eliabe, Abinadab, Samar, e fala: gente, como é que é isso? O cara está falando que não tem homem? Que é isso, gente? Nós somos filhos de Jessé, rapaz, nós somos da tribo de Judá. Vocês estão malucos? E o texto é interessante, porque o texto diz assim, que Davi falou com seu irmão mais velho, o irmão deu uma risadinha dele, e alguém escutou, e levou Davi até o rei Saul. Pastor, isso aqui eu acho muito lindo, porque Davi entra na tendinha improvisada do rei, e Davi não fala: bom dia,
boa tarde, paz do Senhor. Davi entra e fala assim: não deixe ninguém ficar triste, eu vou. Ele não fala bom dia, boa tarde, paz do Senhor, glória a Deus. Ele fala: não deixa ninguém ficar triste, eu vou. Se você esquecer de tudo dessa pregação, lembre pelo menos dessa parte. Muitos feitos da Bíblia, Deus não mandou o cara fazer. O cara viu a necessidade e falou: entrei na brecha. Entrei na brecha. Não tem um versículo que diz que Deus mandou Davi enfrentar Golias. Davi viu a oportunidade e falou: Os irmãos de Davi olham e falam: olha o tamanho das mãos desse homem. O rei Saul olha e fala: olha o tamanho da espada. Davi olhou e falou: vocês já viram o tamanho da testa? Davi entra na tenda improvisada do rei Saul. E o rei Saul diz a Davi: você não pode lutar contra esse gigante. Aí entra o humor da Bíblia. As pessoas falam: o pastor Elias é tão engraçado para pregar. Não, a Bíblia que é engraçada. Tem uns trem na Bíblia que não tem como você não rir. Por exemplo, Bartimeu o cego. O texto diz: Bartimeu o cego vem gritando até Jesus. Quando ele chega na frente de Jesus, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Jesus está no jardim do Getsêmani. Judas chega com todos os soldados, dá um beijo em Jesus. Jesus olha para os soldados e fala: vocês estão procurando quem? Não, a Bíblia é muito engraçada. Deus queria criar uma grande nação. Ele podia pegar um casalzinho recém-nascido, não precisaria nem mandar multiplicar. O que ele escolhe? 2 velhinhos. Deus é muito engraçado. Deus é tão engraçado. Olha como é que a Bíblia é engraçada. Saul vira para Davi e fala assim: contra este soldado você não pode lutar, porque ele luta desde que era pequeno. Ele tem 3 metros, irmã. Quanto que esse homem foi pequeno? Eu acho mó da hora. A Bíblia diz em Juízes que Sansão pegou um leão e rasgou como se rasga um cabrito. Você já tentou rasgar um cabrito? Olha o que Saul fala para Davi: você não pode lutar com ele porque ele é soldado, guerreiro, desde que era pequeno. Na linguagem da gente aqui de São Paulo, Saul estaria dizendo: ele é guerreiro há 1000 anos, meu filho. Há 1000 anos. Aí Davi olha para Saul e fala assim: o senhor tem 5 minutos? Tenho. Eu já matei urso. Eu já matei leão. Eu gosto do jeito que está escrito lá. Não está escrito assim: matei um urso, matei um leão. Está escrito assim: sou pastor de ovelhas, e sempre que vem leão. Não foi um. Aí Davi descreve: ele pegava uma ovelhinha. As ovelhinhas nem são minhas, são do meu pai. Olha aí, obreiro, mais uma para você pregar. Não? As ovelhas não são minhas, são do meu pai, mas se tocar nelas, eu enfrento o leão. Davi diz: eu corria após ele e o pegava pela barba. Isso aqui não faz sentido para mim, porque Davi diz: eu corria após e o pegava, tem que ser pelo rabo. Mas Davi diz: eu corria e o pegava pela barba. Rei Saul, sou acostumado a correr mais que leão, ultrapasso e pego ele de frente. Saul olha para Davi e fala assim: eu acho lindo isso. Então vai. Porque o que você pode falar para uma pessoa que te conta uma história dessa? Então vai. Aí o versículo 38 diz: então Saul pega a sua armadura e coloca em Davi. Porque na cabeça de Saul esse rapaz precisa de uma armadura. Mas como que se confecciona uma armadura para um menino que acabou de chegar? Não tem as medidas, tempo não dá, vai com a armadura do rei. Eu quero que você entenda uma coisa: era uma honra, ele vai usar a armadura do rei. Quem gosta de pesquisar a Bíblia, lembra lá do livro de Esther? Mardoqueu, pega a roupa dele, pega o cavalo do rei, pega a coroa do rei, é honra. Saul pega a sua própria armadura, que não é de couro como a dos outros soldados, é de bronze.
e coloca sobre Davi. Agora, eu queria ler um versículo para você prestar atenção. Como é que chama o irmão que coloca as coisas no coisa aqui? Irmã Josi, coloca aí, por favor, capítulo 9, versículo 2. Capítulo 9, versículo 2 de 1 Samuel. O texto está falando de outro assunto, mas tem uma frasezinha aí que é importante para esse momento aqui. No capítulo 9 de 1 Samuel e o versículo 2, o finalzinho diz que este jovem Saul, que era tão belo, isso não interessa para nós. O que interessa é o finalzinho que diz que dos ombros para cima ele sobressaía a todo o povo. Ele é um homem alto, de ombros altos. Pegou? 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Saul era mais do que todo mundo. Então diga comigo, Saul, fala alto, Saul era o maior. Saul era o maior. Joga aí o capítulo 16, versículo de número 11. Como diz o pastor Raíque Carmelo, se você não entender agora, eu vou aí, hein? 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Saul é o? Davi é o? Não vamos espiritualizar ainda não, só no físico. Saul é o? Davi é o? E Saul pegou sua própria armadura e vestiu em Davi. Você do óculos aqui atrás, sim, levanta a mãozinha assim, não, aqui atrás, fica de pé, fica de pé. O que está ao seu lado, fica de pé. Qual o outro que está ao lado dele? Ei, você. Deixa eu ver. Você que ficou em pé a segunda vez, vem, por favor. Irmão Ezequias, fique em pé, por favor. Você poderia me dar a honra de usar o seu paletó? Você poderia tirá-lo? Não, se eu que sou mais tonto entendi, vocês que são inteligentes. Fica aqui. Como que você chama? Reuel. Reuel? Reuel significa o amigo de Deus, sabia? Você já prega? Hoje vai ser a primeira vez? Isso. O que eu fizer, você faz. O que eu fizer, você faz. Segura aqui. Põe aqui, ó. Perna direita. Dedo direito. Meus irmãos, Eu vos saúdo. eu saúdo. Não. Meus irmãos. Meus irmãos, Eu vos saúdo. eu saúdo com a gloriosa a paz do Senhor. Preste atenção. Preste atenção. Preste bastante atenção. Bem atenção No que o pastor Elias do que o pastor Elias está falando aqui. parece até engraçado. Engraçado. Parece até engraçado. Parece até engraçado. É engraçadinho mesmo. Ele é engraçadinho mesmo. Mas É o jeitinho dele explicar dele explicar uma coisa séria. uma coisa séria. Mensagem dura. Uma mensagem dura. Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Coisa ridícula. Que coisa ridícula. Papel ridículo. Que papel ridículo. Que mico. Que mico Estou pagando aqui. que estou pagando aqui. Olhem bem para mim. Olha bem para mim. Olhem para o irmão Ezequias. Olha para o irmão Ezequias. E vê se esse paletó Vê se esse paletó dá certo para mim. dá certo para mim. É ridículo. É ridículo. Agora, preste atenção. Agora preste atenção. Você que está rindo, Você que está rindo, escuta a palavra do Senhor. escuta a palavra do Senhor. É ridículo. É ridículo. Eu, Eu, pequenininho, pequenininho, com paletó, com o paletó do irmão grandão. do irmão grandão, Assim como é ridículo. assim como é ridículo. Você Você querer viver, queria viver uma vida uma vida que não é para você. que não é para você.
irmã casada, para de querer viver o casamento da outra. viver o casamento da outra. Irmãos obreiros, Irmãos obreiros, com muito respeito, viva o teu ministério. viva o seu ministério, Cuida do seu ministério cuida do seu ministério e larga dos outros em paz. e guarda dos outros em paz. No final do culto, você procura o Kleber, ele vai te fazer um pix de R$20 para você pela tua participação. Agora você devolve lá o código. Não é possível que você não está entendendo. Olha o versículo 38, por favor, do capítulo 17. Desculpe, o versículo 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e olha o verbo, Davi começou a andar. Ou seja, aparentemente, a priori, nem sei o que significa essa palavra, mas eu vi o pastor Silas Malafaia falando, achei bonito, a priori, Davi aceita. Quem está pegando? Porque Davi veste a armadura e fala, partiu. Aí o versículo continua dizendo, mas Davi nunca tinha experimentado. Então Davi começa a andar e trava. Pegou? Porque Saul é o grandão e Davi é o pequeno. Aí o versículo 39 vai dizer o seguinte, 39 vai dizer assim, então disse Davi a Saul, não posso andar com isto. Não posso andar com isto. A versão que o pessoal está colocando ali na tela, não sei, não me lembro qual é, diz assim, não posso andar com isto. E Davi tirou aquilo. Vamos repetir? Não posso andar com isso. E tirou aquilo. Eu fiz umas anotações no meu tablet. Cadê meu tablet? As coisas que eu anotei no meu tablet. Eu peguei algumas versões de Bíblias que eu tenho e encontrei o seguinte. A versão revista e corrigida diz, Davi tirou aquilo. A nova versão internacional, a NVI, diz, Davi tirou tudo aquilo. A tradução na linguagem de hoje diz, Davi disse, não estou acostumado com essas coisas. A Bíblia do Peregrino diz, com isso não posso andar. A Bíblia Viva diz, mal posso me mexer com tais coisas. A Bíblia de Estudo Judaica diz, Davi não estava acostumado com todo aquele equipamento. A Bíblia do Expositor diz, Davi jogou aquelas coisas. A Bíblia Pastoral diz, eu nunca usei nada disso. A Bíblia, a Mensagem diz, não sei usar esta parafernália. A Bíblia King James diz, tira de mim estas coisas. A Bíblia de Jerusalém diz, essa é a que eu mais gosto, Davi se desembaraçou-se daquilo. Eu não sei o que diz na versão que você está usando aí. Essas coisas, aquelas coisas, estas coisas, parafernália, aquilo, tudo aquilo. Esse troço, versão Elias, esse trambolho, quem mais me ajuda? Esse treco, quem mais me ajuda? Esse troço, ô Ezequias. Ezequias falou, o bagulho. Essa é o que, pastor? Tralha ou traia. A que minha mãe adotiva falava, esta giringonça.
Lá na terra da minha esposa, em Rondônia, eles falam essa potroca. E teve uma que vocês não falaram. Eu fui criado no Goiás, divisa com Minas. Esse trem. Pastor, trem é legal porque trem serve para tudo. Como eu sou um rapaz estudioso, eu fiz uma pesquisa para vir pregar aqui. Veículo locomotivo que anda sobre trilhos para cargas ou transporte de pessoas. Trem. Conjunto de ferramentas. Pedreiro foi lá em casa, trouxe os trem. Conjunto de coisas velhas. A esposa fala para o marido, não dá para você tirar esses. Uma porção de coisas sem valor. Joga-os. Coisas sem explicação. Rapaz, está acontecendo umas queimadas na região ali do pessoal. Um trem doido. Pessoa nervosa. Minha mulher hoje acordou com o trem. Uma coisa muito boa. Trem bom. Uma coisa muito ruim. Mas que trem ruim. Algo muito grande. Mas o trem é desse tamanho. Móveis de uma casa. Estou mudando. Conhece alguém que faz frete para levar meus? Roupa. Visto qualquer trem aí. E o que eu mais gosto? Comida. Tem algum trem para comer? Pergunte de leve a quem está ao seu lado. Você veio para o culto, trouxe os trem? E aí, fiz uma pesquisa muito profunda teológica. Eu descobri que o trem original, o veículo locomotivo, tem plural. Mas trem no ditado popular não tem plural. Você nunca fala, vou pegar os trem. Você fala, trem. Você não pluraliza a palavra trem. Vou pegar os trem. Aconteceu uns trem. Teve uma que eu esqueci de anotar ali. Matéria muito difícil na escola. A professora passou uns trem lá. Minha esposa vai prestar um concurso amanhã. Ela, na estrada, estava com um caderninho. Eu falei, o que você está fazendo? Ela falou, estudando uns trem aqui. Davi disse, tira esses trem de mim. Quem entendeu até aqui, diga amém. Agora eu vou te entregar a palavra em alguns minutinhos e nós vamos orar. O tema que os irmãos oraram para colocar nesse congresso. Por favor, Jesus, me tira esses trem de mim. Eu não quero viver mais essa vida. Eu não quero mais carregar coisas que me machucam. Eu não quero carregar coisas, porque o grande problema, pastora, não são os trens, são os trenzinhos. Tem nada a ver. Qual o problema? Também não precisa exagerar. E aí, sabe o que você vai fazendo? Você vai colocando o trem no ser. E o diabo gosta de colocar trem na gente e a gente no meio dos trem. Teve uma que eu esqueci de colocar ali, rolo. Profetize a quem está ao seu lado, sai do meio dos rolos. Davi disse, eu não posso andar. Eu li uma tradução para você que diz, nem consigo me mexer. Pergunta aí, qual a mensagem? Ninguém progride, não há progresso, não há avanço, ninguém consegue andar carregando trem. Talvez você não anda para frente porque é para frente que se anda, porque você está carregando muito trem. Paulo, apóstolo, disse para seu amigo Timóteo, nenhum soldado que é alistado para a guerra se embaraça com negócios desta vida. Põe a mão no seu coraçãozinho assim e diga, Senhor, tira esses trem de mim. Eu quero andar, eu quero progredir, eu quero prosseguir, eu quero sonhar. Balança assim sua mão assim, faz esse gesto aqui pegando num fio e balança e fala, Senhor,
eu tenho a testa de um gigante para acertar. Eu tenho um alvo, eu tenho um sonho. Quem pode bater a mão no corpo assim e falar: tira esses trem de mim. Eu quero andar, eu quero prosseguir, eu tenho um alvo. Bate a mão assim e fala: sai, trem. Como eu disse agora há pouco, eu estou falando desse jeito porque a mensagem que veio hoje é muito dura. Eu estou tentando amenizar para você, porque se eu for pregar ela literalmente, vai ficar muito pesada, porque ela literalmente seria: toma vergonha na tua cara e para de perder tempo com esses trem que não te leva a nada. Pastora, o IBGE diz que a média do adolescente é 6 horas por dia na rede social. E quando a gente convida para orar, ele fala: não oro porque não tenho tempo. A Sociedade Bíblica do Brasil lançou uma pesquisa o ano passado que diz que 75% dos pastores pentecostais só leem a Bíblia no dia de pregar. E 97% dos evangélicos no Brasil nunca leram a Bíblia inteira nenhuma vez na vida. Ó, não tem um glória agora. Talvez porque a gente está envolvido com muito trem. A mensagem de Davi para nós hoje é: se livre desses trem. Porque em cima daquela montanha tem uma testa deste tamanho para você acertar. Quem pode girar assim? Quem pode olhar de cantinho de olho para quem está perto e dizer: dá licença, eu estou no foco. Aleluia, eu estou no alvo. Talvez essa noite seja a noite de você dizer para um colega, para uma amiga: desculpa não ir, hoje tem culto. Desculpa não ir, hoje tem ensaio. A próxima vez que alguém te chamar para uma balada, você fala: não precisa, estou de serviço. Quando alguém te chamar para tomar uma, você fala: não, eu já vivo embriagado. Se te chamar para cheirar um negócio, você fala: não precisa, eu já ouço vozes, vejo coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Cantares de Salomão fala das raposinhas, as coisinhas que vão colocando em você. E só entre nós dois aqui, Kleber, a Bíblia diz, versículos anteriores, que o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul. E a Bíblia diz, versículos anteriores, que o Espírito do Senhor havia entrado em Davi. Davi não podia prosseguir porque ele estaria usando a armadura de um homem que já não tinha mais Deus na vida. Quem é que está te aconselhando? Quem é que está colocando coisas em você? Eu gosto da expressão que Davi usa: não consigo andar com isso. É como se Davi parasse no meio do projeto e falasse: não dá para ir para frente nem para trás, travou. E eu fico imaginando, eu tento entrar na história, eu fico imaginando Davi batendo e gritando: tira esse trem de mim, tira essas coisas, esse troço, essa tralha, essa potroca, essa parafernália, tira essas coisas de mim, porque com isso eu não consigo andar, eu não consigo alcançar meu objetivo. Oh meu Deus, eu queria tanto que você entendesse isso. Eu não sei quantos anos você tem, filha, mas você tem tanta coisa para alcançar. Eu brinquei agora há pouco com a irmã Karen, mas talvez seja esse o projeto de Deus para a tua vida: ir para outras nações, fazer cursos que você nem imagina, concluir faculdades que você nem imagina, se tornar um profissional, uma profissional na sua área. Ou talvez Deus tenha algo diferente para você. Talvez o fim dos seus dias será atrás de um púlpito, ministrando o louvor ou a palavra, e Deus está olhando para você e dizendo: mas com essas coisas eu não posso te usar. Oh meu Deus,
A gente poderia viajar tanto na Bíblia sobre isso. Primeira coisa que Bartimeu faz quando Jesus o chama, ele joga a capa fora, se livra dessas coisas. Primeira coisa que Eliseu disse para Naamã quando ele estava leproso: tira tudo, tira a armadura e vai para o Jordão mergulhar. Tem que tirar as coisas. Aleluia. Tira essas coisas de mim, tira esses trem de mim, me liberta disso, porque eu quero caminhar. A galerinha segura um pouquinho, que agora eu preciso falar uma coisinha só com os adolescentes mais velhos, os adultos. Até quando, minha irmã? Até quando essa mágoa? Até quando, minha irmã? Até quando, meu irmão? Anos que não fala com o primo por causa de uma bicicleta. Até quando? Até quando? Nunca mais a pregação daquele obreiro prestou para você, porque um dia ele falou uma coisa que te ofendeu. Tira esse trem, irmão. Tira esse trem, minha irmã. Você precisa ser livre. É legal que a Bíblia diz que a porta é estreita, você não entra carregando o trem. Larga esses trem. Tira esses trem. Quem pode erguer a mão assim essa noite comigo? Faz o número 1 assim. Aí você denuncia qualquer um do seu lado aí e fala: tira os trem dele aqui, Jesus. Se você tiver um grauzinho de amizade com quem está perto de você, você pode dizer para ele ou para ela: eu quero ver você livre. Eu quero ver você caminhando. Eu quero ver você prosseguindo. Eu quero ver você andando. Oséias capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Filipenses, Paulo escreveu: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Deus te chamou para coisas maiores. Quem pode dizer isso? Deus me chamou para coisas maiores. Fale isso só umas 16 vezes. Fala: Deus tem coisas maiores para mim. Deus tem coisas melhores para mim. Eu vou prosseguir. Eu vou caminhar. Eu vou andar. Ô Kleber, eu queria que para a gente encerrar, você me apontasse um garoto bem tímido aqui. Bem tímido, vergonhoso. Não tem nenhum, é tudo para frente. Rafael? Quem que é o Rafael? A galera concorda? A galera pode falar o nome dele até ele vir aqui? Rafael, Rafael, Rafael. Rafael, tem quantos anos, mano? 13. Não namora ainda, né? Oficialmente não. Vou esperar uns anos ainda, né, Rafael? As meninas com quem ele tem chance, dê um sorriso. As que ele não tem, dê um salto mortal para trás. Fica mais aqui no meio, Rafael. Pastor Wagner, os desafios dessa geração são muitos. Um menino igual o Rafael, com 13 anos, precisa de muita coisa na vida, não precisa? Por favor, pastor. Pastor Wagner, fale uma coisa que um garoto como o Rafael precisa na vida. Estudar. Então vai lá e entrega para ele estudar. Bispo, fala uma coisa que um menino de 13 anos precisa. Dedicação. O que você acha que um garoto de 13 anos precisa, Karen? Obediência. O que um menino de 13 anos precisa? Ô Kleber, juízo. Ele tinha quando tinha 13 anos. O que ele precisa? O que ele precisa? Alguém pode me ajudar para ser mais rápido? O que ele precisa?
É o que, obediência? Se vira, cara. Se eu fosse você, eu abria a camiseta, só dando uma dica. Colocava assim na camiseta. Isso. 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 Por favor, preste atenção. Eu vou te representar aqui agora. Olha aqui pro tio aqui. Eu vou te representar aqui agora. Vou falar umas coisas que você tem vontade há muito tempo de falar, mas não consegue. Mas Deus me mandou aqui para falar por você. Tudo bem? Você viu que coisa? Ele precisa disso, ele precisa daquilo. Só sabem cobrar. Só sabem exigir. Teu pai, tua mãe, teu professor, teu líder, tua regente, teu pastor. A vida só cobra da gente. E posso dizer uma coisa? O pastor não está errado em cobrar, teu pai não está errado em cobrar, tua mãe não está errada em cobrar, os professores não estão errados em cobrarem. De tanta cobrança, a gente vai colocando um monte de trem na vida. Aí, como com tanto trem você não consegue andar e ninguém te vê, você começa a fazer coisas para chamar atenção. Eu, quando tinha a tua idade, eu usava cadastro colorido no tênis, que eu queria que alguém me visse. Aí teve uma época que eu fiquei 2 anos e meio sem cortar o cabelo. Vocês que são brancos, quando o cabelo cresce e desce, preto, sobe. No meu tempo era cadastro colorido, pintar o cabelo de uma cor diferente. Hoje é piercing, talvez. Sabe por que essa menina fala tão alto? Porque na casa dela ela não é acostumada a ser ouvida. Se ela não fala alto, ninguém escuta. É assim na vida. Sabe por que esse menino só conversa pegando na gente? Porque ele não é acostumado em receber toque. Recentemente, num congresso de adolescentes, uma menina disse para mim: pastor, meu pai nunca me disse eu te amo. Falei: ensina ele. Como? Comece a falar para ele que você ama. Nos primeiros dias ele vai falar depois ele vai falar também. Aí eu escrevi um bilhetinho, ela entregou para o pai e a resposta estava no verso. O pai disse: eu nunca ouvi eu te amo do meu pai. Como que um homem que nunca ouviu eu te amo vai falar eu te amo? Então você começa a colocar um monte de coisa em você, penduricalhos, trambolhos, parafernálias, para tentar de alguma forma preencher vazios que existem em você, buraquinhos da tua alma, e você os preenche nas séries que você maratona. Aí você preenche naquela coisa, cara, que você faz no banheiro quando vai tomar banho. Você preenche com a pornografia. Você preenche com os sites que você entra na madrugada sozinho para assistir. Você preenche com tanta coisa. Você preenche às vezes com o sexo igual. E você vai colocando coisas na sua vida. Sim, galera. Galera. Fala alto, galera. Galera. Preste atenção. Presta atenção. A gente vai colocando coisa. A gente vai colocando coisa. E assim como Davi. Assim como Davi. A gente não vai para frente. A gente não vai para frente. Não vai para trás. Não vai para trás. Não vai para esquerda. Não vai para esquerda. Não vai para direita. Nem para direita. A gente trava. A gente trava. Chega um dia na nossa vida. Chega um dia na nossa vida. Ergue. São tantas cobranças. São todas cobranças. Aí eles falam: Eles falam: tem que ser crente de verdade. tem que ser crente de verdade. Tem que namorar sério. Tem que namorar sério. Tem que estudar.
Tem que estudar. Irmão adulto. Irmão adulto. Irmão adulto. Irmão adulto. Você já foi adolescente? Você já foi adolescente? Você já carregou esses pesos? Você já carregou esses pesos? Diga assim, galera. Sim, galera. Mas nesta noite, Mas nesta noite, olha o que Deus quer fazer com você. olha o que Deus quer fazer nessa. Pode deixar aí, depois a gente tira. Não, deixa aí. Feche a sua cabeça e abaixa feche os seus olhos e abaixa a sua cabeça. Eu não conheço você. Não sei quantos anos você tem e nem os trem que você anda carregando. Não sei o que está te impedindo de ter uma vida mais santa. Não sei o que está te impedindo de ter uma vida de santidade. Só você sabe. Eu não preciso ficar citando aqui um monte de coisas. Você sabe. Mas você sabe também que Deus tem planos maiores com a tua vida. Não importa quantos anos você tem de idade ou de crente, Deus está falando com você esta noite. Eu quero te fazer prosseguir. Eu quero te fazer sonhar. Eu tenho alvos maiores para a tua vida. Mas eu preciso que você solte esses trem, solte essas coisas, deixa cair da tua vida, porque eu quero usar você. Oh meu Deus. A gente pode remover esse tripé daqui? Eu vou precisar dessa frente aqui. Pode? Removendo devagarinho. Eu vou ser bem direto ao assunto. Se você sabe que tem coisas na sua vida das quais você precisa se livrar e gostaria de se livrar hoje, pode ficar de boa que ninguém vai te criticar. Não importa se você é um adolescente, um jovem ou alguém adulto. Mas se você sabe na tua vida que existem coisas, mágoas, dores, feridas, sei lá o que você precisa se libertar urgente para Deus fazer coisas maiores na sua vida, eu estou te esperando aqui no altar. Saia do seu lugar e venha. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. Chega um pouquinho mais para frente. É tua mão